No último vídeo eu meio que mostrei o progresso de um jogo que eu tava fazendo, baseado no Hot Wheels Accelerations. Só que eu não mostrei o que eu tenho pronto até agora, então eu vou começar isso aqui direito. Vou fazer uma espécie de série focando no jogo, mostrando como tá sendo o preparo do game, né? Então eu vou mostrar aqui os modelos que eu já tenho pronto, né? Os modelos que eu já construí antes de fazer aquele vídeo. E eu tô trabalhando agora no Reino da Água. Pra quem assistiu o filme sabe o que eu tô falando. E eu vou estar comentando o que eu espero pro jogo, quais são as ideias que eu tenho pro jogo. Então vamos lá. O jogo em si vai ter todos os reinos que tem no filme, né? Eu tava pensando em fazer tipo 4 equipes: a dos Silencers, a dos Drones, a Teco e o Metal Maniacs. Só que eu tinha visto um canal no YouTube que o nome era Sr. Accelerator, e ele criava teorias sobre esse tipo de coisa e tal, que ainda, né, criava. Ele cria teorias, fala sobre o Accelerations, o canal todo voltado para Hot Wheels Accelerations. Então eu, navegando pelo canal dele, eu vi um vídeo que falava sobre uma ideia que ele teve pro jogo. E antes de eu conhecer ele, eu já tava com esse projeto do jogo em mente. Só que acabou que no final, quando eu vi o vídeo, muita coisa entrou em concordância com o que ele tinha planejado pro jogo dele. Então eu vou falar aqui o que seria o meu no caso, né? Vamos lá. Primeiro, o jogo iria ter os reinos que aparecem no filme e os que não aparecem no filme. Todos os carros vão estar lá, por exemplo, o Vert vai ter o Deora 2 dele, o Power Rage e o Reverb, e todos os outros pilotos iam ser assim, tá com todos os carros que aparecem no filme. O jogo ia ter um modo corrida rápida, um modo história e talvez um modo multiplayer. O modo multiplayer eu vou trabalhar na versão final, eu tô trabalhando aqui só na primeira versão de demonstração para lançar e ver como é que vai ficar. A corrida rápida seria como qualquer corrida rápida comum que jogou Need for Speed sabe como é que é. Você seleciona um piloto, um carro e vai correr, é só isso, tipo, você escolhe a pista e corre. Só que não ia estar tudo desbloqueado, né, óbvio, porque o jogo ia ter um modo história, então você teria que passar pelo modo história para desbloquear itens, para poder desbloquear itens, tipo, por exemplo, no começo do jogo, a equipe dos Silencers e a dos Drones estaria bloqueada. Aí a gente só teria Teco e Metal Maniacs com alguns pilotos bloqueados também, que seriam no caso os pilotos mais raros, como o irmão do Nolo, como, por exemplo, como o Cadin, por exemplo. O Cadin não estaria, no caso, estaria como piloto bônus, não estaria na equipe. Esse tipo de coisa. E alguns carros também estariam bloqueados, como por exemplo, você começaria com Vert. Você ia jogar com o Deora 2 no começo, você não ia poder escolher os outros 2 carros que ele tem, que é o Reverb e o Power Rage. Só depois do modo história que você passasse da parte onde o Vert usa esses carros que ia, entendeu? Deve estar dando pra entender. O modo história funcionaria da seguinte maneira: quando você seleciona o modo história, você não tem controle sobre os pilotos. Por exemplo, você vai jogar o que acontece no filme. Então, a hora você vai correr com o Taro, outra hora com o Porkchop, outra hora com o Vert, e aí depende da história como é que ela vai seguir. Por exemplo, no Reino das Águas, o foco da história é no Vert. O foco na primeira parte é no Vert. Então você jogaria ela com o Vert, com o Power Rage, no caso, e depois você retornaria para o começo da fase e teria que terminar ela, por exemplo, em menos de 1 minuto. E aí eu tentaria imitar ao máximo o que acontece na história. Aí no final teria corrida final com a Galore e você converte, passando por todos os reinos sem usar nenhum Select Charger. Bom, o menu seria basicamente corrida rápida, modo história, talvez um multiplayer que funcionaria que nem o corrida rápida, só que com o split screen na tela, né? Split screen, sei lá como é que fala. E teria também opções, que é padrão de todos os jogos, que tem, né, o menu de opções, som, imagem, etc. Também teria... Eu vi no canal do Sr. Accelerator, ele falando sobre a ideia de colocar um laboratório, tá ligado? Um laboratório que seria como você poderia montar a Select Charges, poderia montar seu carro, poderia criar fases, esse tipo de coisa. Eu também pensei em fazer isso. O problema é que
os carros do Hot Wheels, eles não são carros comuns. Por exemplo, você não vai achar um Bugatti lá ou então uma Lamborghini, você vai achar carros que não existem, vou falar assim. Então, seria bem complicado você montar o seu carro, a não ser que eu pegasse as peças de cada carro que já tem no jogo individualmente e colocasse pra você montar o seu. Mas se fosse para criar peças novas, iria ser muito complicado, muito demorado e o jogo ia ficar muito pesado. Então, eu desconsiderei isso. Os Accelerators, no caso, também seriam para o modo história, né? Para você desbloquear, por exemplo, para quem não assistiu o filme, as Accelerate Charges são cartuchos que você utiliza para aprimorar seu carro. Por exemplo, nos reinos de corrida, no filme, você teria que usar habilidades para poder superá-los. Por exemplo, no reino da água, você teria que ter uma habilidade de aquaplanagem. Você tinha que hidroplanar na água para não derrapar o carro. E o prêmio que você ganhava, se você chegasse em primeiro na pista, se você fosse o primeiro carro a ultrapassar o reino, você ganhava um Accelerate Charge que te permitia passar por cima de qualquer superfície líquida sem derrapar. E nos outros reinos são assim também. Nos outros reinos também são assim. O reino da caverna, por exemplo, que você dirigia no escuro, se você chegasse em primeiro naquele nível, a Accelerate Charge que você ganhava, permitia você dirigir em qualquer local escuro, enxergando tudo que está acontecendo. O Accelerate Charge do pântano, por exemplo, no reino do pântano, você tinha que manter o traçado no meio da pista, não podia ir para os lados que tinha lodo e escorregava lá. Quando você passasse por cima de algum local que não tivesse pista, se passasse por cima de um valo ou algo do tipo, o Accelerate Charge produzia uma pista de cipós instantaneamente. E era isso que acontecia, tipo, eu quero colocar isso no jogo também. Só que para você desbloquear, óbvio, você teria que chegar em primeiro em cada fase. Aí você ganha o Accelerate Charge. Só que também eu não vou deixar no nível fácil, porque assim fica chato e as pessoas teriam que sentir que elas chegaram no final da pista por mérito seu e não porque tá fácil. Bom, esse é o planejamento que eu tenho pro jogo, tá? Eu não sei exatamente se vai dar certo, tô tentando fazer isso o mais rápido que eu posso, porque como eu falei no vídeo passado, eu desisto de ideias muito fácil, de uma maneira muito... é incrível isso. E eu tô tentando terminar o jogo antes que eu desista de novo, porque eu tenho essa falta de inspiração. Tanto é que tem vezes que eu tô trabalhando no jogo e eu saio pra refrescar a mente e depois eu volto, porque cansa. Chega uma hora que cansa, né? Você ficar no computador um tempão não dá, né? Outra coisa também, eu não sei como isso aqui eu tô meio que arriscando nesse lance, porque eu entrei em contato com a empresa que fazia as animações do Accelerators, né? Eu consegui entrar em contato com eles e eu perguntei, né, se teria algum problema com direitos autorais utilizar a imagem dos personagens. Bom, a empresa respondeu o seguinte, que se fosse em questão de fanfics ou algo do tipo, em texto por exemplo, não teria problema nenhum, podia postar na internet de boa. Mas ao utilizar animações e os personagens em 3D, a Mattel poderia tentar derrubar. A Mattel, que é a responsável pelo Hot Wheels, ela poderia tentar, tipo, cobrar os direitos autorais, né? Esse é o problema, porque eu não sei se, por exemplo, a Nintendo tem várias pessoas que fizeram jogos do Mario, por exemplo, fan-made do Mario, tem uns que ficaram até melhores do que o original. O Mario Kart que um fã fez, ficou lindo o jogo. E a Nintendo derrubou, tipo, ela não deixa nada, absolutamente nada do Mario pela internet. Tipo, fã-jogos só vai encontrar aqueles ridiculamente feios. E os fangames bons não tem. A Nintendo, tipo, a Nintendo tira do ar, porque ela cobra, tipo, cada centavo do fangame ela cobra. Se você for usar, por exemplo, uma foto do Mario para enfeitar seu quarto, é uma coisa. Mas se você usar num vídeo seu, ou então para uso comercial, a Nintendo vai cobrar cada centavo do dinheiro que você ganhou usando a imagem do Mario, já que o Mario é dela, entendeu? É mais ou menos isso. Não sei se isso vai acontecer com o jogo que eu tô fazendo, porque eu tô pensando em deixar ele totalmente grátis, não colocando DLCs pagas ou algo do tipo, porque jogo pago é um saco, né? Vamos falar a verdade. Mas eu pensei em colocar, porque mesmo assim, né, a gente não pode ficar sem ganhar um dinheirinho, né, velho? Tem essa questão também, a gente não pode fazer um trabalho 100% grátis. Mas tem essa questão de direitos autorais, então eu tô pensando em deixar totalmente grátis o jogo por causa da Mattel. Teve outra ideia que eu tive também, só que eu parei devido ao contato que eu tive com a empresa
que fez a animação do Hot Wheels Accelerations, que era o seguinte: eu queria usar os modelos 3D que eu fiz aqui pro jogo e também criar os pilotos, né? Só que eu ia, se o jogo desse certo e eu tivesse mais tempo sobrando, eu ia trabalhar numa continuação pro filme, uma espécie de animação. Só que também essa eu tenho certeza que a Mattel derrubaria, ou então entraria em coisas mais sérias como, sei lá, eu não sei, velho. Já tem uma galera que tá trabalhando numa continuação, que é a... Nossa, velho, eu esqueci o nome dos caras aqui agora, mas é um estúdio que tá trabalhando numa continuação que se chama Hot Wheels Wonder Planets. Eu não vou lembrar o nome aqui agora do canal que tá trabalhando nisso, da galera que tá fazendo, mas eu vou deixar aí na tela, né? Eles têm uma ideia bem interessante até. Eu dei uma olhada lá no trailer, o projeto tá em andamento, tá ficando legal, então é só isso mesmo por hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi só pra explicar a minha ideia sobre o que eu tô tentando fazer aqui. Eu não sei exatamente o fim que esse jogo vai tomar, se eu conseguir terminar ele. Se talvez alguém estiver interessado, né, no jogo e quiser deixar algumas sugestões pra mim, pode deixar no comentário aí embaixo que eu vou estar lendo, sei lá, tanto faz. Você pode estar deixando aí nos comentários e se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo. E é nóis. Valeu, falou, tchau.